Pois vamos falar do assunto do dia de hoje, aquilo que as pessoas mais têm comentado. Seja durante o café da manhã, na hora de conversar com os colegas no local de trabalho e, obviamente, vai ser assunto daqui a pouco, logo mais, na hora de voltar para casa. A umidade. São paredes escorrendo nas cozinhas, no banheiro, nas demais peças da casa. Essa é uma realidade aqui em Porto Alegre, em vários municípios gaúchos nessa manhã. Agora, como é que isso afeta a nossa saúde? Especialmente, quais os cuidados que a gente tem que ter com as crianças e com os idosos. É por isso que está conosco o médico Carlos Eduardo Nogueira de Carvalho, que é clínico geral, Hospital Divina Providência. Doutor Carlos, obrigado por estar com a gente. Que cuidado a gente tem que ter num ambiente com tanta umidade, hein, doutor Carlos? Obrigado pelo convite, André, a Gabriela. Na verdade, a umidade é um fator que vai para os dois lados, né? Tanto a falta da umidade pode ser muito prejudicial, quanto o excesso que a gente está vivendo o excesso agora. Quando a gente chega nessa época de inverno, que acontece muito com a baixa da temperatura, a gente vive as duas coisas. Então, quando nós vamos para o ambiente externo, a gente acaba lidando com a umidade mais baixa do ar que vem por causa do resfriamento do ar, né? Então ele perde a umidade, a gente vai ter então comprometimento das vias respiratórias, principalmente com ressecamento, e isso acaba por expor as terminações nervosas, também quebra o epitélio e fica mais fácil de a gente contrair vírus e outras bactérias que circulam bastante também nessa época do ano. Por outro lado, dentro de casa, nós costumamos fechar mais a casa, e como nós estamos sempre, eu preparando alimento, fazendo com que tenha água em ebulição dentro de casa, então essa água evapora, ou utilizando algum tipo de chuveiro, quer seja elétrico, quer seja por aquecimento a gás, e aquilo acaba fazendo bastante vapor, né? A gente vive as duas coisas, então a gente acaba ficando exposto a uma baixa e também dentro de casa a uma umidade excessiva, né? E essa umidade excessiva ela também é muito prejudicial. Ela predispõe muito ao aparecimento de fungos e principalmente ácaros, então aquelas pessoas que têm uma predisposição já à doença respiratória, tipo os pacientes que têm rinite alérgica, ou o paciente asmático, ou mesmo aquele paciente pneumopata crônico que é portador de enfisema ou bronquite, acaba ficando muito mais factível de fazer uma exacerbação e precisar de atenção médica. E o que faz então, doutor, num momento desse? Tipo, hoje as paredes chorando, como a gente fala, né? ar-condicionado no quente. O que faz, doutor? O ar-condicionado é um outro problema que a gente tem também, né? Porque o ar-condicionado, usualmente, ele resseca o ar quando a gente usa na função frio, né? A gente pode usar o ar-condicionado na função desumidificador, então ele serve para diminuir... Esse é adequado. Isso, esse é adequado para esse momento que a gente está de umidade excessiva em ambiente interno, né? Fora isso, a gente deveria manter a hidratação para quando a gente vai se expor ao frio, né? Vai diminuir o dano à mucosa respiratória que a gente vai ter. E dentro de casa tentar manter sempre as áreas mais arejadas. Então, ou seja, abrir as janelas de vez em quando, é isso? Abrir as janelas de vez em quando, não ficar tão confinado. Mas amanhã vai ser difícil, que vai estar 5 graus amanhã em alguns municípios aqui de Porto Alegre. E como é que faz também com essa troca de temperatura dentro de casa? Mantenha fechado porque está frio ou tenta deixar aberto para sair a umidade? Quando sai para a rua... Você está lá dentro de casa e com as paredes escorrendo, né? Frio, tudo é problema no fim, né, doutor? É bastante difícil da gente contornar, mas o que a gente deveria? Tentar manter pelo menos a circulação do banheiro, né? Porque geralmente é onde mais acaba fazendo vapor dentro de casa, quando a gente vai tomar banho, diminuir a duração do banho que a gente está tomando também, porque diminui o vapor. Secar, né? Usar um desumidificador, algum aquecedor local que diminui essa formação também, acaba favorecendo que aquele ambiente fique mais limpo. O ar-condicionado, para quem tem utilizado na função desumidificador, quando a gente tem esse excesso de umidade no... Isso é bom. Isso é interessante. Se usar no quente, aí ele já está queimando um pouco o ambiente também. Isso. E lareiras, hein, doutor Carlos Eduardo? As lareiras, elas não vai ter tanto... Elas ajudam a diminuir a umidade do ambiente? Se tiver um sistema de ventilação, sim. Se não, não. Se não, não. Agora, crianças e idosos são quem mais sofrem nessa época? Sim. A doença respiratória em geral acomete principalmente a pacientes até ali os 12 anos e depois vai ter uma incidência maior no paciente idoso que está mais predisposto a ter doença respiratória. O ideal para esses pacientes é manter a hidratação, tentar manter alguma coisa de uso de soro na narina das crianças, principalmente para manter. E a outra coisa que a gente tem que lembrar muito é a questão de contato, né? Porque tem que lembrar, a gente vai ter o dano ocasionado ao epitélio por essa mudança da umidade,
mas a gente, para contrair uma doença, a gente precisa também ter o contato com o micro-organismo. Então, lembrando... As emergências dos hospitais estão com fila agora de gente nessa questão de doenças respiratórias. Né? Então, tentar higienizar a mão, principalmente, que é uma coisa que a gente acaba esquecendo, lavar a mão, utilizar o álcool gel, aquelas medidas que a gente tem, a toalete da tosse, né? Não para evitar o contágio, né? Isso. O senhor é daqui, de Porto Alegre? Não. Da onde é? Eu sou de Salvador. E o que tá achando esse frio? Preciso perguntar o que tá achando. Eu estou em Porto Alegre há bastante tempo já, então eu estou acostumado com o frio. Até vou dizer que Gosta? eu prefiro o inverno daqui do que o verão. O verão é muito quente. Não, o verão aqui é quente demais. Não, aí é mais quente que Salvador. A gente Salvador tem praia. Então, Carlos Eduardo, muito obrigado por estar com a gente aqui nessa tarde, aqui no RS Acontece. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado.